Depois, ele saiu para jantar, e foi aí que Jodi realmente se abriu com as mulheres em uma conversa privada, dizendo que acreditava estar sendo atormentada e assombrada por figuras sombrias todas as noites e Isso era assustador. Uma nova ação bombástica acaba de ser movida por Kevin Franke, o ex-marido da desacreditada youtuber Ruby Franke, e as acusações são de outro nível. Ele acusa Jodi Hildebrandt, a conselheira de saúde mental, licenciada no centro do escândalo de abuso infantil, de manipulação emocional, negligência médica e destruição de sua família. Este processo judicial revela o que Kevin afirma ter suportado a portas fechadas. E sabe de uma coisa? Isso pode mudar nossa visão desse caso já horrível. Vamos analisar tudo. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Uma nova ação importante foi movida por Kevin Franke contra Jodi Hildebrandt, e vamos falar sobre isso agora. Então Kevin é, claro, o ex-marido da ex-vlogueira de maternidade, youtuber Ruby Franke. Ruby e sua associada, a conselheira de saúde mental Jodi Hildebrandt, foram presas e se declararam culpadas de abuso infantil agravado contra os 2 filhos pequenos de Ruby. Foi um caso horrível, horrível. Amarração, fome, ferimentos físicos, abuso emocional, trabalho físico terrível, terrível. Estamos falando sobre essas crianças sendo resgatadas pela polícia depois que o filho mais novo dela conseguiu escapar e correr até um vizinho de Jodi em Evans, Utah. Ambas as mulheres se declararam culpadas, portanto, não houve julgamento e seguiram diretamente para a sentença em fevereiro de 2024. Cada uma foi condenada a 40 anos de prisão. A Junta de Liberdade Condicional decidirá quando serão liberadas. Mas agora precisamos falar sobre Kevin, porque Kevin sempre afirmou que não fazia ideia do que estava acontecendo, que ele estava morando separado de Ruby por orientação de Jodi. Que Jodi havia assumido o controle total sobre Ruby, a manipulou e também o manipulou, dividindo a família deles. Então, o que acontece? Não é totalmente inesperado. Estamos vendo isso, mas Kevin Franke entrou com esse processo no Tribunal Estadual de Utah contra Jodi Hildebrandt. E é isso que vamos analisar. Agora, vou te dizer, isso ecoa muitas das acusações que ele fez contra Jodi depois da prisão dela e da Ruby. Isso é muito mais detalhado. Primeiro, notei que foi protocolado em nome dele por seu advogado, Randy Castor. Esse é alguém que já entrevistamos antes aqui no Sidebar. Ok, isso é basicamente um processo judicial por erro médico. Ele está processando por negligência, onde alguém com um dever em relação a você violou esse dever, causando prejuízo através de suas ações. Os elementos principais são dever, violação, causalidade e dano. Verifique o conteúdo da queixa. Citação. A Ré tinha um dever de cuidado com Kevin como paciente e, estando em um estado emocional vulnerável, ela estava em uma posição de confiança. A Ré violou esse dever de cuidado ao usar técnicas inadequadas de cuidado em saúde mental, conforme descrito nos parágrafos acima. E nós vamos passar pelas alegações, mas bem rápido, algo a destacar. Sob a lei de Utah, existem níveis. Então, dependendo de quanto você está buscando em indenização, compensação, isso determina como esse caso vai ser e talvez quanto tempo vai levar até realmente chegar a um julgamento. Estamos discutindo como as partes poderão obter provas e evidências durante a fase de descoberta em um caso como este. Então, eles argumentam nesta queixa que este é um caso de nível 3. Franke está alegando que seus danos excedem $300 mil, o que permite coisas como 30 horas para depoimentos de fatos, 210 dias para a descoberta padrão de fatos e coisas desse tipo. Eu não sei, só achei que interessante. Este é um programa jurídico, quis destacar isso. Falarei sobre os danos mais tarde, pois você pode estar pensando, espera aí, ela está presa? O que ele busca? Quais são os bens dela? Boa pergunta, falaremos disso depois. Mas quais são as acusações? Kevin e Ruby se casaram em 28 de dezembro de 2000. O casal teve 6 filhos. E então, eles explicam como Jodi se conectou com Ruby.
Ou seja, como Jodi convidou Ruby para se associar com ela em um novo grupo do Facebook chamado Mães da Verdade. E Jodi, aparentemente, continuou atuando como conselheira de saúde mental. A denúncia explica que Jodi e Ruby faziam postagens conjuntas nas redes sociais para promover o negócio de Jodi. E Jodi também estava criando e vendendo materiais escritos para promover o seu negócio. Tudo isso leva à alegação de que Jodi solicitou que Ruby e Kevin fossem seus pacientes e comprassem seus livros e apostilas, e como Jodi, supostamente, se referia a si mesma como psicóloga. E a propósito, eles citam isso na denúncia. Como prova disso está a entrevista policial dela, de agosto de 2023. O motivo de estarmos sentados aqui hoje é que temos muitas perguntas, talvez alguns mal-entendidos que precisamos esclarecer. Não, adoraria dizer que ela está aqui, mas não sei. Eu não sei o que vai acontecer com o que eu disser, sabe? Eu assisti, eu sou psicóloga, eu vi pessoas colocarem coisas o tempo todo. Então eu entendo, eu estou do seu lado, eu entendo. Essa é a grande acusação. Citação. Durante a primavera de 2022, Jodi afirmou que, com base em sua experiência, educação, especialização e observações como conselheira clínica de saúde mental, licenciada e psicóloga, ela, sem realizar quaisquer avaliações, testes ou outro protocolo formal de diagnóstico, aconselhou Kevin de que o havia diagnosticado como sendo lascivo, narcisista, manipulador, enganoso, controlador e egoísta, e que ele precisava dos serviços profissionais dela. Ela também informou Ruby sobre o diagnóstico de Kevin. Ela convenceu Ruby a apoiar esse diagnóstico e adotar o aconselhamento profissional subsequente de Jodi para o tratamento corretivo de Kevin e sua família. Kevin contratou os serviços profissionais de Jodi. Ela se comprometeu a fornecer a ele serviços profissionais de saúde mental, assumindo uma posição elevada de confiança como profissional de saúde licenciada em Utah, com todos os deveres inerentes a essa função. Isso é essencial para a negligência. Estabelece o suposto dever de Jodi para com Kevin. Citação. O conselho profissional adicional dela foi que Kevin não deveria ter comunicação ou contato com seus filhos, pois sua personalidade e condições emocionais e de saúde mental impactariam negativamente as crianças, podendo levá-las a adotar esses mesmos comportamentos e condições negativas. Isso foi determinado por Jodi como parte do tratamento de Kevin. Em 20 de julho de 2022, Jodi e Ruby determinaram que, como condição para proteger as crianças e preservar o casamento e a família, Kevin e seu filho mais velho, Chad, então com 17 anos, deveriam se retirar da casa da família e residir em outro lugar, sem ter comunicação com os outros membros da família, incluindo a esposa de Kevin, Ruby. Lembre-se, Chad foi paciente de Jodi em certo momento. Chad e Kevin pagavam pelos serviços e conselhos profissionais dela. Kevin participava do grupo de terapia online para homens, confiando em seu status profissional, educação, licenciamento e experiência. E após Ruby adotar o conselho de Jodi, Kevin e Chad saíram de casa. Isso é fundamental, certo? Isso é fundamental. Eles estão enfatizando que não era um estranho dando esse conselho, para deixar claro. De acordo com todos os relatos, ela apresentou suas credenciais. Por que não deveria ser confiável e digna de crédito? Essa posição de confiança, esse dever, essencial para analisar negligência. E é aqui que Kevin alega que Jodi insiste para que Ruby e Kevin vivam separados. Na verdade, quando Kevin foi entrevistado pela polícia após a prisão de Ruby, em uma entrevista posterior, ele estava muito mais ofensivo contra Jodi, não tanto na entrevista inicial. Porém, o que ele diz nessa entrevista posterior é relevante. Escute. Basicamente, agora havia várias regras impostas a mim. Eu podia sair quando quisesse, mas eu não podia voltar até que Ruby me desse permissão. Eu não podia entrar na cozinha para comer até que Ruby me desse permissão. O andar de cima, onde Jodi circulava, estava totalmente fora dos limites. Eu não podia mais subir no andar de cima da minha própria casa. E
E aí Ruby ditava todas as regras de como seriam as nossas interações quando a gente ia conversar, quando sabe, e isso foi difícil. E foi durante esse período que eu realmente passei a me tornar, eu diria, dependente da Ruby. Tipo, se ela dissesse uma palavra gentil para mim, tipo, meu dia inteiro ficava bom. Muito similar ao que está sendo alegado no processo atual, correto? Agora, voltemos à denúncia. Chad pagava por suas sessões semanais de terapia que tiveram um aumento significativo de preço, chegando a aproximadamente $900 por mês. Kevin pagou Jodi pela participação em terapia de grupo online para homens desde julho de 2022. Ela pediu que Kevin pagasse pelo Venmo porque a excitação é mais fácil. Kevin pagou entre $300 e $375 mensais por sua participação na terapia de grupo para homens. Jodi, sabendo e tendo observado as práticas familiares deles e a devoção às suas crenças e compromissos religiosos, usou seu conhecimento do compromisso de Kevin com suas crenças religiosas, seu casamento e família para manipulá-lo e convencê-lo a adotar seus conselhos antiéticos e enganosos. Kevin estava pagando a ela e confiando em sua terapia profissional, tendo como objetivo preservar sua família e seu casamento. Ela frequentemente dizia a ele que, a menos que obedecesse estritamente suas ordens, sua alma estaria em perigo de ser condenada. Além disso, durante o período de separação, outros homens que Jodi estava orientando, que faziam parte da terapia online dela, foram instruídos por Jodi a ameaçar Kevin, dizendo que, se ele não obedecesse e mudasse rapidamente, Ruby perderia a paciência e se divorciaria de Kevin. Essa manipulação fez com que ele temesse as consequências ameaçadas caso não mantivesse uma obediência absoluta, inquestionável às ordens de Jodi. Sabe como chamamos isso? Testemunhas em potencial, certo? Em um julgamento, esses homens seriam convocados para testemunhar? Isso seria enorme. Kevin afirma que Jodi ordenou que ele e Ruby se separassem completamente, que Jodi abusaria emocional e mentalmente de outros pacientes que violassem uma separação sem contato. Em suma, se ele ignorasse o conselho dela, veja o que ocorreria. Houve, porém, algumas vezes em que ela permitiu que Kevin falasse com Ruby, mas não era tão simples quanto pegar o telefone e dizer oi. Não, essa é a alegação da denúncia. Citação. Cada vez Jodi instruía Kevin a escrever uma carta e listar tudo o que ele fez que, segundo Jodi, era egoísta, com senso de direito, narcisista, lascivo e manipulador. Jodi orientou Ruby a guardar as cartas como prova para um eventual processo de divórcio, caso necessário. Fico me perguntando se existem cópias físicas dessas cartas, se há e-mails. Devo observar algo sobre esse caso. Se isso for a julgamento, presumivelmente, vai depender muito do depoimento do Kevin, certo? Provavelmente, ele teria que depor. É esperado nesse tipo de caso. E ele enfrentaria perguntas difíceis do advogado ou advogados da Jodi Hildebrandt sobre por que ele fez tudo isso. Os advogados da Jodi poderiam negar as acusações, afirmando que ela nunca aconselhou nada disso e que tudo é mentira. Ou poderiam dizer que havia um motivo para ela ter pedido a separação deles. Kevin consentiu voluntariamente em fazer tudo isso como um adulto. Ela deu conselhos sem pressioná-lo ou manipulá-lo. Ele fez isso voluntariamente. Não estou dizendo, aliás, que essa defesa funcionaria, mas só lembre-se que é assim que eu imagino que seria o contra-interrogatório e como seria o argumento deles, caso isso fosse a julgamento. Mas quando falamos sobre isso, apenas ouça o que Kevin disse à polícia em uma entrevista inicial após a prisão da Ruby. Jodi e Ruby têm um relacionamento próximo. E Jodi viu a necessidade de eu buscar ajuda. E, francamente, eu concordo. Este espaço tem sido exatamente o que eu preciso para enfrentar meus próprios vícios e receber o apoio e ajuda que eu precisava. Eu vi que essa fase foi muito boa para mim. Veja, isso foi muito próximo no tempo
de quando tudo isso supostamente estava acontecendo e logo após a prisão. Ele, obviamente, mudou de opinião sobre Jody e Ruby desde aquela época. Mas será que essa entrevista poderia ser usada pela defesa de Jody Hildebrand para argumentar consentimento? Talvez. É por isso que, aliás, Kevin, em sua denúncia, e provavelmente em um futuro julgamento, está realmente focando no suposto abuso mental que ele sofreu nas mãos de Jody, como ela supostamente o repreendia e humilhava durante sessões de terapia em grupo online para homens, que ela supostamente o acusou de, abre aspas, ser um amante das trevas, amante de Satanás, e o acusou de esconder algo muito sombrio e maligno, e ela retinha o aconselhamento e a ajuda dela, a menos que por meio de coerção ele confessasse para ela e ela ficasse satisfeita de que tudo havia sido revelado. Isso remete novamente ao suposto desequilíbrio de poder, credenciais e coerção que são importantes para os propósitos deste caso. Durante sessões em grupo de mais de 300 horas, Jody se comunicava eletronicamente e de forma privada com outros membros, compartilhando informações confidenciais e detalhadas sobre Kevin, sua família e dificuldades. Ela recrutava e instruía outras pessoas, usando essas informações para abusar de Kevin mental, psicológica e espiritualmente. Ela o fazia ser repreendido por seu comportamento e comentários que considerava inadequados. Durante o tratamento de Kevin, ela também lhe contava detalhes vívidos sobre a vida, as atividades e as escolhas de outros pacientes dela. Durante a descoberta prévia ao julgamento, com troca de informações e evidências, questiono se conseguem obter as mensagens para mostrar que ela supostamente fez isso. Certo? Para deixar claro, quando você entra com um processo, não está afirmando que já tem todas as evidências reais para provar suas alegações. Muitas vezes você tem informações de segunda mão, acredita que sejam verdadeiras, mas agora precisa iniciar um processo para conseguir essas possíveis evidências para provar e corroborar sua alegação. A queixa alega que, em setembro de 2022, Jody disse a Kevin que ele não era digno de entrar no templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ele disse que isso o levou a não tentar renovar sua certificação para entrar em um templo santos dos últimos dias. Isso é chamado de recomendação. Ele declara que ela o encorajou a ser demitido da Universidade Brigham Young, BYU, alegando que isso o faria despertar. E ele afirma que foi isso que aconteceu. Ele foi demitido. Então, ele alega que quando isso aconteceu, quando ele foi demitido, Jody se voltou contra ele, o chamou de egoísta por ter feito isso. Finalmente, chegamos ao momento em que Ruby e 2 de seus filhos moravam com Jody nesta casa em Ivans. Ele afirma que Jody nunca lhe contou isso. Ele alega que Jody orientou Ruby a fazer exames de DSTs. E ele diz que, enquanto tudo isso está acontecendo, aliás, ele ainda está pagando para Jody por esses serviços profissionais. Ele acha que essas sessões de aconselhamento levariam à reunificação da família, mas isso é importante. Ele pergunta o que Jody estava fazendo. Que ela supostamente estava tentando convencer Ruby a comprar terras, propriedades no Arizona, a liquidar essas contas financeiras que eram para Ruby, Kevin e seus filhos no valor de $80 mil. Semelhante ao que Kevin relatou à polícia naquela entrevista posterior que citei. Por volta dessa época, as coisas com Ruby começaram a engrenar. E eu não entendia o motivo, mas a Ruby queria se encontrar comigo em um estacionamento e queria que eu assinasse a transferência de títulos de documentos. Tipo, os 2 carros ela queria que eu transferisse para o nome dela. E para Ruby? Mas eu fiquei tipo, ok, sabe, eu só não estou totalmente no modo de conformidade neste momento. Tipo, eu sou um bom marido, tá vendo? Você pode confiar em mim. Então, qualquer coisa que ela pedisse, tipo, transfere os carros para mim sem questionar. Está tudo bem. E outra coisa, ela disse, talvez eu queira fazer um investimento, mas vou precisar da sua assinatura. Você confia em mim o suficiente para que eu possa pegar sua assinatura se eu quiser fazer meu próprio investimento? Sim, claro.
o que você disser. Kevin afirma que Jodie suspendeu os serviços dela com ele e que sua última sessão do grupo masculino foi em 26 de julho de 2023, e isso enquanto ela abusava mental, emocional e fisicamente dos 2 filhos dele na casa do Ivan. Então chegamos a 2 partes importantes deste processo. A primeira diz: as alegações específicas de negligência, que se acredita estarem abaixo dos padrões de cuidados de saúde mental desta comunidade, incluem, mas não se limitam ao seguinte: falha de Jodie Hildebrandt em diagnosticar profissionalmente e explicar ao paciente sua condição específica de saúde mental e como o diagnóstico justificava o tratamento. Jodie Hildebrandt falhou em instituir um tratamento corretivo adequado devido a um diagnóstico incorreto da condição do paciente. Aplicar métodos de tratamento não profissionais, inadequados e impróprios dentro do padrão de cuidado vigente. Envolver-se em relacionamentos duplos e conflitantes com pacientes, familiares deles e outros pacientes. Praticar atos prejudiciais aos filhos dos pacientes, contrários ao objetivo declarado dos supostos conselhos e serviços profissionais fornecidos e pagos pelo paciente. Cometer atos criminosos contra os filhos dos pacientes. Divulgar informações e comunicações confidenciais de Kevin e fornecer conselhos à esposa do paciente, contrariando os melhores interesses dos pacientes e o objetivo declarado dos supostos conselhos e serviços profissionais que estavam sendo fornecidos e pagos pelo paciente. Engajar-se em conduta em relação à sua paciente, que demonstrou falta de honestidade e transparência, foi desonesta e projetada para beneficiar os interesses próprios da senhorita Hildebrandt, sendo contrária à saúde mental e ao melhor interesse de sua paciente, representando-se como praticante ou atuante em uma profissão, psicologia, para a qual ela não possuía licença, envolver-se em conduta que resultou em condenação por um crime que, quando considerado em relação às funções e deveres da profissão para a qual a licença foi emitida, existe uma relação substancial com a capacidade do licenciado de exercer a profissão de forma segura ou competente. Conduta que resultou em ação disciplinar, incluindo suspensão e revogação pela autoridade de licenciamento e regulamentação do estado de Utah para um conselheiro clínico de saúde mental licenciado. Exercer uma profissão regulamentada pela lei do estado de Utah com incompetência grave, negligência grave ou padrão de incompetência ou negligência, exercer ou tentar exercer uma profissão que exige licença sob este título por qualquer forma de ação ou comunicação que seja falsa, enganosa, fraudulenta ou ilusória, abusar ou explorar verbalmente, fisicamente, mentalmente ou sexualmente qualquer pessoa por meio de conduta relacionada à prática do licenciado sob este título ou de outra forma facilitada pela licença do licenciado. Lembra quando eu disse que Frank estava pagando centenas de dólares mensalmente por essas sessões de terapia em grupo online via Venmo? Essa última parte é crucial para fins de danos e compensação. Quanto ele tinha direito de receber devido às ações de Hildebrandt? Como pode ser devidamente ressarcido? Então, na verdade, perto do final deste processo, desta queixa, Kevin Frank alega o que ele sofreu e o que está buscando, que ele foi submetido a tratamentos de saúde mental desnecessários e prejudiciais e que ele pagou por tudo isso. Danos monetários por tratamentos de saúde mental passados, atuais e futuros devido às alegadas ações de Jodie. Danos gerais por coisas como dor e sofrimento físico e emocional, perda do prazer de viver, depressão, honorários advocatícios, custos de terapia, perda de rendimentos, danos aos locais e por tentar reconciliar e restaurar sua família ao que era antes de Jodie fazer o que supostamente fez, além de quaisquer outros danos apropriados. Agora, Utah pode impor um limite a certos danos, mas ainda estamos falando de um valor que pode ser muito alto, se isso for a julgamento. E, aliás, Kevin está exigindo um julgamento com júri para este caso, e aqui está outra coisa para lembrar. Não podemos dizer qual é a condição financeira atual de Hildebrandt ou quais são os seus bens. No entanto, 2 jornalistas investigativos em Utah relataram que a casa de $5 milhões de Hildebrandt em Evans, onde ocorreu o abuso dessas crianças, foi retirada do mercado.
Além disso, foi alegado em outro processo contra Hildebrandt, um que discutimos aqui no Sidebar, movido por um homem chamado Michael Tillman, que ele foi vítima de Hildebrandt através do negócio de conexões dela. E essa parte é fundamental. A organização se tornou uma operação multimilionária ao atrair fraudulentamente indivíduos através de conexões e, em seguida, cobrar deles quantias exorbitantes sob ameaça de dor, abuso e destruição da família, caso não invistam totalmente nos serviços, produtos e na própria organização. Então, no processo de Kevin, possivelmente haverá uma análise dos lucros que Jody potencialmente obteve com seus serviços. E isso entra na análise de danos e prejuízos. Com base no caso criminal, na declaração de Ruby, ao ser sentenciada, falando sobre como foi manipulada por Jody, e nas declarações de Kevin à polícia, analisar a credibilidade das alegações dele neste processo é muito diferente do que seria se ele tivesse aberto o processo antes da prisão de Jody, sem termos ouvido falar de nada disso. Então isso torna mais credível? Talvez. Então, dependendo dos bens da Jody e de uma análise de risco e perda, ela precisa decidir se quer lutar contra isso e se ela afirma que as alegações são falsas ou se vai tentar buscar algum tipo de acordo. Vamos aguardar para ver. De qualquer modo, é um desenvolvimento interessante. É tudo por agora aqui no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde você ouve podcasts. Sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima.